Obrigada, senhor presidente, e cumprimento todos os colegas vereadores, todos que acompanham a sessão. É claro que o plano de carreira é um tema, é um assunto complexo, é um assunto difícil. Então, por isso, também fica aqui a minha manifestação em relação à forma que está sendo discutida, em ter sido protocolado um substitutivo hoje pela manhã, 10 minutos antes do início da sessão. Eu acho que essa é uma forma de governar pouco democrática, característica de governos autoritários, sim. A gente viu recentemente lá em Brasília, inclusive o próprio governo Lula, do PT, também discutindo a reforma tributária dessa forma atropelada, com falta de tempo para as pessoas analisarem, discutirem da forma como deve ser. Então, isso é muito ruim para a democracia, e isso é características, seja de governo de direita, de esquerda, e não deveria ser feito dessa forma. Isso também prejudica o trabalho dessa Câmara, o trabalho das comissões, né, vereador Serginho? Nós discutimos, analisamos esse projeto na Comissão de Finanças, na CCJ, e quando se faz um substitutivo, se desconsidera todo o trabalho também feito por essa casa e também feito pelas comissões. Por isso, inclusive, eu sou contra o projeto ser votado sem ter o seu rito legal e voltar para a CCJ. Mas, por outro lado, como eu disse, o plano de carreiras deve ser feito de uma forma responsável, de uma forma prudente, senão ele é insustentável, como já aconteceu anteriormente, como acontece, inclusive, em outros estados também, em outras cidades. Sim, desumano, de certa forma, congelar, é errado congelar um plano de carreiras por 7 anos, mas também não é correto deixar de conseguir pagar os servidores. Então, fazer um plano de carreira com tudo que os sindicatos gostariam também não é sustentável, também não é responsável. E quando a gente fala de responsabilidade, também a gente fala da questão da prudência, né? A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal determina que tem um percentual que deve ser gasto com folha de pagamento, vereador Ezequias. E, por esse cálculo, inclusive o próprio análise de impacto financeiro, com esses últimos ajustes que foram feitos, também ficou difícil de ser feita. A gente sabe que, com essas alterações e, posteriormente, com as alterações em relação às aposentadorias, né, às despesas previdenciárias que vão acabar sendo consideradas no cálculo de despesa com pessoal, o município vai, sim, chegar perto do limite prudencial de 51%. Então, o 54% é o limite, mas tem o prudencial. Acima de 51% já é um risco. Então, sim, exatamente, é um risco que, com as despesas adicionais, precisa, sim, ser considerado. Eu concordo, como eu disse, que o congelamento por 7 anos é muito ruim para os servidores, mas também não ter o dinheiro para pagar os servidores seria muito pior. Por isso, inclusive, nós entendemos que algumas práticas são positivas, como, por exemplo, colocar restrições requisitando a liberação de avanços pela Secretaria de Finanças, e algumas práticas que se aproximam da iniciativa privada em relação à questão da avaliação de servidores, por exemplo, são, sim, positivas. Afinal de contas, o servidor que desempenha um bom trabalho, sim, deve ser reconhecido. E o servidor que faz o mínimo e não desempenha um bom trabalho, também, isso também deve ser considerado no seu salário, como é feito em todos os locais. Então, ainda que nebuloso esse ponto da avaliação, que eu acho que também é um ponto, eu acho que é positivo. Outro fator que nos preocupa, que eu também cito aqui, muitos pontos da reforma ficarem atrelados a decretos que serão divulgados posteriormente. Isso traz pouca transparência, insegurança jurídica, porque nesse momento a gente não sabe, por exemplo, detalhes em relação a muitos pontos de todos os planos de carreira. Por exemplo, o crescimento horizontal, os artigos 15 e 17, no crescimento vertical, artigos 18,
mudança de área de atuação e diversos outros pontos do plano estão sujeitos a decretos que serão somente divulgados posteriormente. Eu acho que isso é negativo, isso traz insegurança jurídica e os servidores ficam sujeitos depois ao humor de governos que virão posteriormente. Então, acho que muitos pontos poderiam estar na lei, ser trazidos para a lei, para trazer segurança jurídica para os servidores. Então, mais uma vez, eu reitero que foram colocados artigos para dar segurança financeira para o município, responsabilidade financeira, prudência, para que o município possa fazer os pagamentos e possa atender a legislação e a lei de responsabilidade fiscal. Isso é positivo. E mesmo para os servidores, apesar de que pareça ruim num primeiro momento, e para os sindicatos, mas é positivo no futuro, porque garante que eles terão seus salários pagos e pagos em dia. Muitas das reivindicações trazidas pelos sindicatos, inclusive nós atendemos sindicatos nos nossos gabinetes, e muitas das reivindicações foram, sim, atendidas pela prefeitura, aquelas que muitas a gente concorda, e foram consideradas e atendidas e discutidas pelos sindicatos, inúmeras reuniões com os sindicatos, e algumas alterações foram atendidas. Eu não vou citar todos aqui, a questão da licença médica, a questão enfim, diversos pontos foram, sim, trazidos nesse substitutivo geral. Então, por isso, nós votamos favorável aos substitutivos até agora, reiteramos nosso apoio, considerando a questão da responsabilidade fiscal e da sustentabilidade do nosso município. É isso, agradeço, senhor presidente. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa.